Bom, como a gente viu aí, pessoal, tive aqui um pequeno problema. A gente viu aí que Getúlio Vargas ele pega carona nessa revolução de 1930, né? E como que vai ser esse governo de Vargas em linhas gerais? Primeiro a gente vai perceber que Vargas ele é muito esperto. Ele é uma pessoa que sabe aproveitar de todas as situações. O que era criticado? Era criticado, por exemplo, uma política federal que atendia apenas aos interesses dos grandes cafeicultores, né? Então Getúlio Vargas ele assume o governo também com alguns compromissos. Um exemplo aí, o que a gente pode dizer aí que nesse primeiro momento do governo de Vargas, nesses primeiros 2 anos, olha só, ele não era para ter ficado esse tempo todo. Quando assume o governo, você assume o governo com o compromisso de convocar eleições. Você pode, de repente, pelas vias democráticas, ser eleito ou não. Mas pela democracia, pela Constituição, era importante, né, que no caso de vacância do cargo de presidente da República, fazia-se necessária a convocação de uma nova eleição em pouco tempo. O que Getúlio faz? Ele vai mexendo por todos os lados, galera. Getúlio Vargas ele é tão esperto que ele vai jogando de todos os lados. Primeiro, ele assume o chamado estado de compromisso. O que é esse estado de compromisso? Todas aquelas pessoas, todas aquelas forças componentes do movimento revolucionário, né? A primeira medida adotada pelo Vargas é encontrar um local para que essas pessoas possam ocupar. Então, aqueles tenentes aquelas lideranças do movimento tenentista, né, que lutaram pela revolução, que lutaram na revolução para tirar a república oligárquica que se dizia ultrapassada, arcaica, fraudulenta e etc., que começaria uma nova fase da história do Brasil, ele tinha compromisso com essas pessoas. É claro que a gente vai perceber que alguns tenentes, algumas lideranças, elas vão perceber o real interesse de Vargas e elas vão se afastar do movimento. Um dos casos aí era, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. Ele percebe o real interesse de Getúlio Vargas, ele percebe que o Vargas ele vai transformar o seu governo num governo altamente centralizador e autoritário, e ele não aceita cargo nenhum, ele se afasta do movimento. Então a gente vai perceber aí que o Vargas, nesse estado de compromisso, ele cria cargos para esses grupos que lutaram, essas lideranças que lutaram no movimento revolucionário, mas ele também tem interesse em trazer para o seu lado aquela elite agrária que for afastada do poder pelo movimento. Então esse é um estado de compromisso. Conclusão, é o que a gente às vezes vê hoje, a gente diz hoje, a gente mudou, trocamos 6 por meia dúzia. Em alguns casos, a gente troca 6 por meia dúzia. Por quê? Porque o político, aquilo que muitas vezes ele critica, ele acaba fazendo a mesma coisa que o seu adversário, né? Então a gente precisa perceber isso daí. As principais medidas que Getúlio Vargas toma nesse primeiro momento, veja bem, ele governa de 1930 a 1945. Então nós vamos dividir. Nós vamos ter aí o chamado governo provisório que acaba sendo de 1930 a 1934. A gente vai ter um período liberal. Olha que o governo de Vargas ele foi tão grande que a gente divide em etapas, que vai de 34 até 37. 1937, Getúlio Vargas vai se tornar um grande ditador. Ele já era, né, gente? Mas ele agora vai se tornar um grande ditador escorado pela lei, vamos dizer assim, porque ele muda a Constituição para aumentar o seu poder. Então ele agora está amparado pela lei para ser um grande ditador e tomar algumas decisões. E ele vai ser esse ditador que é chamado de Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 anos, de 1930 a 1932, Getúlio Vargas criou uma série de coisas, né? Ele vai criar, por exemplo, o Conselho Nacional do Café. Aí vocês pensam, para que servia isso? Para valorizar o café, né? O antigo convênio de Taubaté, que foi firmado pelos cafeicultores paulistas, que eram políticos, né, ligados aí à política federal, foi firmado em 1906, na cidade de Taubaté. Ele agora dá lugar ao Conselho Nacional do Café, que em linhas gerais é a mesma coisa. O que o governo faz? O governo ele vai
vamos dizer assim, ele vai coordenar toda a política cafeeira, né? Então, por exemplo, o café está sendo muito, está produzindo-se muito café, está sobrando, ele vai passar a comprar esse café, estocar e, se for preciso, queimar esse café. Monteiro Lobato, aquele escritor infantil, criticou muito, né, através aí de suas histórias aí do sítio do Pica-Pau Amarelo, essa queima de café que era com o nosso dinheiro, né, para fazer com que a economia pudesse fluir, né? 70 milhões, acho que foram 80 milhões de sacas de café num determinado período que foram queimadas. Você imagina a quantidade de dinheiro jogado aí, né? Então, uma outra coisa que e aí a gente vai ver que vai continuar reforçando aí, né, os interesses dos cafeicultores paulistas que antes eram criticados pelo mesmo grupo que agora está no poder. Também vai ser criado aí o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Isso aqui vai ser muito importante, porque com a criação desse órgão, que é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Getúlio Vargas ele vai controlar o trabalhador. Significa dizer que agora não se pode mais fazer um sindicato. O Getúlio Vargas ele controla o trabalhador, mas ele vai criar as leis trabalhistas, né, essa chamada CLT, onde ele vai determinar quanto que o funcionário, um trabalhador, um operário pode ganhar de mínimo, salário mínimo, e entre outras coisas. Isso vai ser interessante para o Getúlio Vargas controlar o trabalhador e, ao mesmo tempo, atender aos interesses do dono dos meios de produção, né? Quando a gente fala aí desses operários, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, galera, ela só atende aos interesses, naquela época, do trabalhador urbano. O trabalhador rural, e a maioria das pessoas que trabalhavam no campo nessa época, não vai ser atendida, né? O trabalhador rural, ele vai continuar nas mãos dos grandes cafeicultores ou na mão lá dos latifundiários, de uma forma geral. Eles não são atendidos aqui. Isso por quê? Porque não havia necessidade, eles não eram politizados. Quem fazia greve no Brasil nesse período, quem fazia movimento, né, contra a situação caótica que se encontravam, os salários que eram muito baixos, eram os trabalhadores das fábricas. Então é a eles que era preciso dar um cala-boca, é a eles que era preciso controlar, esse grupo de pessoas, né? A gente vai ver também aí a criação do Código Eleitoral, 1932. Isso foi muito importante para o Brasil, né? Porque pelo Código Eleitoral, o que a gente tem aí? As leis definiam, por exemplo, o voto como secreto, que antes era aberto. Isso é uma boa, você pode votar em quem você quiser. Ninguém vai ver em quem você vota, né? A gente vai ver também a criação aí da Justiça Eleitoral, foi Vargas quem cria. O reconhecimento do direito de voto da mulher, pela primeira vez, gente, olha aí, 32. Só que a gente vai perceber aí que a mulher que podia votar era somente a mulher chamada de emancipada. Isso é muito importante, viu, galera? Não eram todas, a minoria das mulheres podiam votar. Somente mulheres emancipadas. O que era mulher emancipada? Ela tinha que ter 21 anos de idade e ela tinha que viver por conta própria. Ela não podia, por exemplo, morar na casa dos pais, ser solteirona, não ter emprego. Ela precisava ser uma mulher emancipada, que tivesse emprego, que trabalhasse fora, enfim, tivesse 21 anos. Então a gente vai ver que muitas também não vão poder participar. A gente vai ver também a criação do Ministério da Indústria e do Comércio, né? Não, minto, disso a gente já falou. O Conselho Federal do Comércio Exterior. Isso é muito importante. Conselho Federal do Comércio Exterior. Isso dentro de 2 anos, o Vargas cria isso, de 30 a 32. Isso vai ser importante para quê? Isso vai ser importante para implementar a indústria do Brasil, implementar a indústria brasileira, né? Ela vai passar por um crescimento expressivo. Vocês estão percebendo que Vargas ele atira para todos os lados? Olha só, ele está atendendo aos interesses dos grandes produtores rurais, ele está atendendo aos interesses aí, né, dessa classe de donos de meios de produção da indústria, no caso dos industriais, do trabalhador das indústrias, né, de certa forma, apesar de controlados por ele, né, passa a ser corporativismo isso daí. Ele está atendendo aos interesses aí, mesmo que de uma forma assim muito tímida, das mulheres.
acabando aí com a fraude eleitoral, o voto passando a ser secreto principalmente, né? Então Vargas ele vai lá lutando, ele vai trabalhando de todos os lados. A gente vai perceber que ele joga em todos os times. A gente vai perceber que ele fala todas as línguas, mas que no fundo, ele não é uma pessoa assim tão boa. Ele era uma pessoa que, para se manter no poder, utilizava-se de todos os recursos. Para a gente começar hoje o estudo sobre a Era Vargas, que é grande, a gente falou aí sobre como Getúlio Vargas chegou ao poder e como Getúlio Vargas vai se mantendo no poder, que é o que a gente vai ver sucessivamente, né? A gente vai ver que em 1932, os paulistas que estavam magoados por estarem fora do processo político, eles perderam, né? Claro, os paulistas fazem uma revolução para tirar o Vargas do poder, é chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução era para tirar Vargas do poder, deu dor de cabeça a ele, mas ele tirou um proveito incrível dessa revolução. Vargas era esperto, né? Ele vai tirar essa revolução queria, na verdade, duas coisas. Ela queria um interventor paulista para São Paulo. Interventor é como se fosse um governador, que era escolhido pelo presidente da República para ser os seus olhos e ouvidos lá naquele estado. São Paulo tinha um interventor que não era paulista, então eles não queriam. E eles queriam uma nova Constituição e queriam também uma nova eleição. Conclusão da história. Getúlio Vargas concede aos paulistas o que eles pedem, dá o perdão a eles, ganha essa guerra, né, que eles empreenderam contra Vargas e acaba saindo muito bem, obrigado. Por quê? Ele vai perceber que realmente ele está governando de forma inconstitucional e é perigoso, né, com essa Revolução de 32. Ele vai organizar uma eleição de forma indireta, e aí as pessoas votam nele de forma indireta, mas ele já sabia que a maioria votaria nele, né? E ele acaba passando a governar o Brasil de forma constitucional a partir de 34. Ele traz esses paulistas que antes eram inimigos para o lado dele, dando a eles cargos importantes nesse estado de compromisso que ele havia assumido, não é? Ele tem uma nova Constituição e ele nomeia um interventor paulista para o estado de São Paulo. Então ele resolve tudo ao mesmo tempo. Observa vocês. O Brasil agora tem uma nova Constituição, que é liberal. O presidente está governando, ainda que através de uma eleição indireta, mas dentro democraticamente. E ele traz os paulistas, que eram seus inimigos, para o seu lado, vencendo-os nessa revolução que os paulistas empreendem contra ele. Veja vocês como o cara era esperto, não é? Eu quero que vocês leiam o texto que eu mandei com as partes mais importantes marcadas, tá bom? Façam a atividade, mas não atropelem. Façam a atividade depois de assistir a esse vídeo e essa discussão, de ler os tópicos que foram marcados, e aí sim depois vocês vão fazer a atividade, ok? Fiquem com Deus e um forte abraço.